Meus amados, sejam bem-vindos a 2021, amém? Alguns de vocês estavam aqui no dia 31 e nós então desejamos feliz ano novo. Para aqueles que ainda não ouviu as nossas felicitações de ano novo, então que todos vocês tenham um ano novo repleto da graça, do conhecimento e do amor de Deus. Eu quero essa noite compartilhar com vocês uma mensagem que eu estou chamando de 3 T's. 3 T's. E Targino não está no meio, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas é tempo, talento e tesouro. Quero falar sobre esses 3 T's. Sobre tempo, sobre talento e sobre tesouro. E aí, queridos, eu quero dizer para você que são 3 coisas muito preciosas para que você cuide em 2021. Cuidar do tempo que Deus tem dado para nós é motivo de gratidão a Ele. Saber o que fazer com esse tempo tão precioso que Ele nos tem dado, eu quero convidar você então para, cuidando dos 3 T's, tempo, talento e tesouro, você viva em 2021 uma vida com propósito, como Deus quer que você viva. Eu quero então introduzir fazendo 5 perguntas para você. No final da mensagem eu quero responder essas 5 perguntas. A primeira delas é: como seria o seu mundo se você não existisse? Pense nisso agora. Como é que seria o mundo se você não existisse? Como seria para o pastor Arnaldo o mundo se ele não tivesse nascido? Como seria para você, Xisto, o mundo se você não tivesse nascido? Como seria, Mara, o mundo se você não tivesse nascido? Todos que estão aqui, então, pense nisso. Pense que falta, então, você faria no mundo. A segunda pergunta é: qual o seu papel na humanidade? Reflita sobre isso. Qual o seu papel hoje? Se você mora aqui em Natal, no meio, na humanidade, qual o seu papel? O que você tem desempenhado aqui? A terceira pergunta é: qual o tempo certo, então, para agir? Que tempo que eu devo agir? Existe um tempo pré-determinado para isso? Deus tem nos dado um dia de 24 horas. O que você tem feito então nessas 24 horas? Qual o tempo certo para que você haja? A quarta pergunta é: qual o melhor jeito de servir? Como eu servir? Como então eu usar o que Deus tem me dado para que eu sirva as pessoas? E a quinta pergunta é: qual o maior investimento que eu posso fazer? Qual o seu maior investimento? 3 T's, tempo, talento e tesouro, que você não esqueça e que isso lhe acompanhe em 2021, você cuidando muito bem disso. Pastor Carlos Macorde diz que quem tem Jesus não tem falta de nada, absolutamente nada. Eu posso dizer para você que quem tem Jesus tem tudo o que precisa para amar. Se você tem Jesus, é o suficiente para que você ame. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter uma boa condição social. Se você tem Jesus, você tem tudo o que é suficiente para que você ame. Porque Ele, Jesus, é a verdadeira fonte do amor. O amor em Jesus, ele nunca acaba, ele nunca seca. Mas não tem como falar de tempo e não olhar para Eclesiastes capítulo 3 na Bíblia Sagrada. Então você pode abrir sua Bíblia em Eclesiastes 3, eu vou ler do 1 ao 8, 3 do 1 ao 8 e depois do 11 ao 14. Eu tenho aqui a versão NVI, em outros trechos hoje eu vou usar a Nova Tradução na Linguagem, mas nesse texto agora eu vou usar a NVI, que diz o seguinte: Eclesiastes 3, de 1 ao 8, depois 11 ao 14. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, de se abraçar, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Verso 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Glória a Deus por sua palavra. Meus queridos, toda vez que falamos de tempo, duas palavras vêm à mente: cronos e kairos. Cronos, de onde se origina a palavra cronômetro. Esse tempo é o tempo que fala do dia, que fala das horas, dos minutos, dos segundos, que fala desse tempo que nós não podemos acrescentar absolutamente nada a ele, nem tirar nada dele. São 24 horas e fim de papo. Temos que nos virar dentro desse tempo, temos que aprender a viver, a amar dentro desse tempo que Deus tem dado. É o tempo do dia. Esse tempo, ele é o tempo cronos. E aí eu quero dizer para você que você não deve esperar o tempo ideal, mas você precisa viver e agir dentro do tempo real. Conheço pessoas que são muito ocupadas durante o dia, têm um trabalho extenuante, mas ele tem encontrado um tempo dentro do tempo real dele para amar as pessoas, para ajudar outras pessoas, para compartilhar de Deus com outras pessoas. Não esqueçam que o tempo cronos é o tempo que é medido em horas, em minutos, em segundos. Dessa forma, Deus tem concedido esse tempo. O que é que você tem feito desse tempo, ou com esse tempo? Da mesma forma que eu disse que conheço pessoas que são extremamente ocupadas, mas que acham tempo para servir a Deus, para servir o outro, eu conheço pessoas extremamente desocupadas que não têm tempo para fazer absolutamente nada. Por incrível que pareça, são os maus administradores do tempo. E se você administra mal esse tempo, então você se perde da caminhada. Sabe por quê? Porque a força desse tempo, ela é implacável, ela não pode ser detida, ela não pode ser contida. Tudo que é conquistado nesse tempo, olhe para mim agora, é finito, é efêmero, é passageiro. Tudo que você conquistar no tempo cronos, então saiba que isso vai por água abaixo. Termina. Se não termina antes de você morrer, vai terminar o dia quando você morrer. Não tem jeito. Mas existe um outro termo para tempo, que é o kairos. Esse é o tempo de Deus. Esse é um tempo mais qualificado, é um tempo de significado oportuno, significa momento certo, momento oportuno, momento especial. E esse kairos, ele pode estar dentro do tempo cronos, porque Deus tem o poder de parar o tempo. Então, no olhar divino, no olhar de Deus, ele pode realizar isso também fora do tempo cronos, mas para nós, então, o kairos, ele se aplica dentro desse tempo cronos. Existe um outro tempo, usado na Bíblia, se não me falha a memória, apenas 2 vezes, que é pleroma, que fala de um tempo especial, o tempo da vinda de Jesus à terra, tá?
mas nós não vamos aqui se deter nesse termo, vamos apenas falar sobre o Cronos e sobre o Kairós de Deus. Portanto, quando eu olho para o Cronos, queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você deve servir onde você está e com aquilo que você tem. Eu lembro que quando os pequenos grupos começaram a se desenvolver aqui na igreja e a se multiplicarem, eu e a Nilza, nós somos convidados aí num pequeno grupo, que não era o nosso pequeno grupo, e quando nós chegamos lá naquele pequeno grupo, gente, era um verdadeiro banquete, Olha, era à noite o pequeno grupo, né? E era comida demais. E aquilo ali levou tanto a mim como a Nilza a pensar, não, aqui é muito fácil vir para cá, só pela comida dá para vir. E nós depois investimos um tempo conversando com esse casal, falando para simplificar as coisas. Porque mesmo naquele pequeno grupo tinha gente que jamais poderia servir um banquete daquele, e aquilo era uma forma de inibir a pessoa de participar. A partir dali, então, nós começamos a estabelecer que o lanche do pequeno grupo teria que ser coisa simples, um cafezinho, um suco, um biscoitinho, tá? Se tivesse o aniversário de alguém, um bolinho, mas nada de banquete, nada de estar ali botando tanta comida na mesa, porque o motivo pelo qual as pessoas precisam estar num pequeno grupo, reunindo-se, não pode ser a comida, tem que ser a comunhão com Deus e a comunhão com o outro. Tem que ser aquilo que leva ele muitas vezes a chorar com o outro, ou se alegrar com o outro, e nunca a comida. Comida é um detalhe ali, no momento em que acontece o pequeno grupo. Então, sirva onde você está e sirva com aquilo que você tem. Saiba que muitas vezes um simples cafezinho representa mais para o outro do que uma mesa extremamente farta. Jesus observou isso quando certa vez ele estava no pátio do templo. Eu vou ler esse texto depois. Estava no pátio do templo observando as pessoas. E aí os ricos chegavam e depositavam grandes valores ali. Mas de repente, uma viúva pobre levanta-se e deposita 2 moedas. E Jesus é enfático e diz: aquela mulher deu mais do que todos, aquela viúva, aquela pobre viúva, porque ela deu tudo o que tinha para viver, enquanto os outros deram do que sobraram. Então, sirva com o que você tem, sirva com alegria no coração, até porque, queridos, Deus tem ciclos na nossa vida, saiba disso. Deus, em sua misericórdia, em seu amor para conosco, Ele põe ciclos na nossa vida, e nós precisamos aproveitar esses ciclos, e nós precisamos aproveitar e servir com o que Ele põe na nossa mão ou à nossa mão. Eu lembro, eu já testemunhei isso aqui, eu tive convicção de minha chamada para o ministério pastoral com 6 meses que eu tinha conhecido a Jesus. Eu entreguei Jesus no dia 2 de janeiro, quando foi em final de junho do mesmo ano, eu voltei a São Paulo. Conheci Jesus lá numa igreja de São Paulo, voltei 6 meses depois, ouvi um sermão e ali eu tive convicção de que Deus estava me chamando para o ministério. Isso era 1986. A minha decisão para ir para o ministério acontece 10 anos depois, em 96, quando aquele pastor que pregou aquela mensagem 10 anos atrás, veio aqui a Natal, foi pregar na igreja que eu era membro, e ele pregou a mesma mensagem 10 anos atrás. Eu digo: não, Deus, assim é demais, não dá. E aí, a Nilza, a Graziela não tinha chegado ainda, e os filhos estavam lá, e ficaram sem entender naquele momento. Quando ele faz o apelo, eu vou à frente dizendo que estava pronto para ir para o ministério. No meu entender, queridos, Deus estabeleceu um ciclo na minha vida que começou em 1986, mas Targino, por opção dele, então, resolve atrapalhar ou mudar ou alterar esse ciclo. Quando projetos pessoais me levaram, então, a não ir para o ministério naquele tempo. Eu não estou reclamando de ter vindo só 10 anos depois, eu estou apenas dizendo que Deus estabelece ciclos na nossa vida e a gente precisa estar antenado com esses ciclos para não perder a onda. Muitas vezes, no mundo, queridos, que nós vivemos, diz que tempo é o quê? Dinheiro.
tempo é dinheiro. Isso é o que o mundo diz, isso é o que nós aprendemos. Cuidado, não desperdiça, porque tempo é dinheiro. No mundo espiritual, eu afirmo para você que tempo é vida. Tempo é vida. E é vida verdadeira. É vida que honra o nome do Senhor. Portanto, meu querido, quando você pensar no tempo, nesse primeiro T, pense que esse tempo é vida, que ele representa algo muito especial para você. Muito especial mesmo. A segunda coisa, o segundo T da noite é o talento. Talento. Pastor Darrell Robson, um pastor norte-americano, ele tem uma definição muito especial sobre dons e talentos. Eu gosto demais dessa definição. O pastor Darrell Robson diz o seguinte, que você nasce e alguns talentos você traz com você. Outros até você pode desenvolver, mas são talentos naturais. Se você se converte na sua caminhada e o Espírito Santo habita em você, aquele talento, então, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo e ele é, então, dom. Lembre-se, aqui só para a gente fazer a diferença, dom é uma coisa e dons são outras coisas, tá? Que é dom, dom que está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, está no singular, é dom. A salvação, isso é dom de Deus. Ninguém mais pode salvar senão Deus, apenas Ele, e fim de papo. Dons são capacitações que o Espírito nos dá para realizar a obra dele. Dons são capacitações que o Espírito derramou sobre a igreja dele para que os homens, então, realizem a obra dele. Sobre esses dons, então, o pastor Darrell Robson diz que o talento que você tinha antes de se converter, quando você recebe o Espírito Santo, você tem o dom agora, porque ele está coberto com a ação do Espírito Santo. Essa é a definição dele. Falando em talento, não tem como não olhar para 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 5 a 11. Você pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 5 a 11. E aqui eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade de fazê-lo. Para bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom. Preste atenção nesse final. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Meus queridos, o texto é claro. Eu não posso olhar para esse texto e achar que o dom que eu tenho, os outros têm que ter também. Ou que o outro tem, eu tenho que ter também. Não, a Bíblia diz que a distribuição é feita por Ele, como Ele quer a cada pessoa. Então preste atenção, quero dizer para você com isso que pelo menos um dom você já recebeu de Deus. O que é que você tem feito com ele? Pelo menos um dom o Senhor já te deu. Pelo menos um dom você tem, porque o Espírito Santo mora em você, ele habita em você. O Espírito Santo, o Consolador enviado pelo Pai, aquele que Jesus disse que ele iria para o Pai, mas enviaria, ele já enviou o Consolador, e ele agora toma conta da sua vida, e Ele então te capacita para
realizar algo no reino dele. Eu não sei quantas pessoas aqui já leram um livro do ex-presidente Jimmy Carter, chamado Memórias Espirituais. Se você não leu ainda, quando você tiver a oportunidade de ler, é um livro muito interessante, está traduzido para o português. Ele fala do período dele de juventude na igreja batista lá dos Estados Unidos, o crescimento dele, o tempo dele antes de ser presidente, eles, depois de presidente dos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: a minha fé exige, isso não é opcional. Segundo Carter, minha fé exige que eu faça o que puder, onde quer que eu esteja, sempre que for possível, por quanto tempo puder, com os recursos de que eu dispuser, para tentar fazer a diferença no mundo caído. Gente, isso é de uma profundidade tamanha. Jimmy Carter não está dizendo não, que os ricos têm que fazer aquilo, e alguém que não tem recurso não vai poder fazer, não, é com os recursos que eu tiver, é onde eu estiver, é com o que Deus tem me dado. Então eu preciso ser essa pessoa a fazer a diferença, eu preciso ser essa pessoa a olhar para mim mesmo e dizer, puxa vida, eu sei que se eu não tivesse nascido, eu fazia falta no mundo, porque eu sou um amado de Deus. Eu fazia falta no meio dessa humanidade, porque Deus tem me amado de forma especial. Queridos, não há nada melhor para o homem do que ele sentir-se amado por Deus, cuidado por Deus, sustentado por Deus. O meu desejo é que dentro desse tempo, Cronos, você sinta então o Kairós de Deus, o tempo de Deus lhe abençoando, o tempo de Deus cuidando de você, o tempo de Deus lhe carregando no colo, porque Ele é Pai, Ele é Senhor da vida, Ele tem nos sustentado e Ele tem para nós o melhor segundo a vontade dEle. Meus amados, eu falo de talento, disse a definição do Darrell Robson, e aí eu chego a dom. O adões, dado por Deus, usado pela vontade dEle para a edificação do corpo de Cristo. O reino, queridos, de Deus, clama por liderança. O Rei de Deus nos dias atuais clama por homens e mulheres que estejam dispostos a liderar. Liderar o quê, pastor? Liderar o lar. Liderar o quê, pastor? Liderar a escola onde eu trabalho. Liderar o quê, pastor? Liderar lá no quartel onde eu sirvo. Liderar o quê, pastor? Liderar na turma que vai para a academia comigo. Liderar o quê? Liderar no meu curso lá que eu faço, na universidade, na faculdade. O Rei de Deus clama por líderes que estejam dispostos a servir com alegria no coração, onde quer que esteja, com os recursos disponíveis que estiverem. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter uma visão muito clara disso. A gente precisa olhar para frente e saber que essa visão vai exatamente determinar onde eu vou servir. Eu preciso olhar à minha volta, olhar para frente e entender que Deus tem dado para nós uma visão, e essa visão precisa estar clara, e essa visão vai determinar onde eu vou servir. O dom, ou os dons que Deus nos tem dado, Ele pode dar só um, pode dar mais de um, determina o que eu vou fazer com o dom que eu tenho recebido. Quando eu junto a visão mais o dom, tá? Isso se ajusta a como fazer a quem eu sou. Eu sou Targino, eu tenho uma visão clara disso, eu tenho recebido dons. Então eu pego essa visão com esse dom e disse, agora eu vou fazer, agora eu vou agir. E talvez, queridos, falte muito pouca coisa, para que você sirva a esse Deus com alegria. Para que você sirva a Ele, que você continue honrando o nome dEle. Você tem sentido cuidado por Deus, sim ou não? Sim. Epa! Agora eu vou repensar aqui o que eu disse aqui, mas eu vou perguntar, talvez eu falei baixo. Você tem se sentido uma pessoa cuidada por Deus, sim ou não? Sim. Glória a Deus por isso. Ele tem cuidado de nós. Para pensar um pouco. Eu não sei se você, por exemplo, já estamos nessa onda da pandemia, eu não sei se você já foi pego pelo coronavírus. Você já teve a Covid-19. Eu estou vendo alguns aqui que já tiveram.
Mas se você já teve, você tem que louvar a Deus, você está aqui agora, já passou por isso. Se você não teve ainda, louve a Deus, porque Deus tem livrado você até agora. Eu tenho dito, às vezes brincando, mas pura verdade, tá? Esse bicho pode até me pegar, mas eu vou dar trabalho para ele me pegar. Vou dar trabalho, eu estou me cuidando. Por isso, eu digo sempre aqui, continue se cuidando, continue usando sua máscara, continue saindo de casa, não confie que vai encontrar álcool em gel, carregue sua bisnaguinha de álcool em gel com você. Tenha os cuidados, mantenha a distância. Nós, nos pastores, nos reunimos aqui presencialmente, toda semana temos nos reunido aqui, a gente mantém a distância um do outro, usamos máscaras aqui, temos tido esse cuidado, tá? Então, queridos, preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado dos seus. Então, honre isso. Dobre os seus joelhos em gratidão. Isso, para falar em dobrar os joelhos, como é que está a sua leitura da Bíblia? No segundo domingo agora de dezembro que passou, lançamos aqui um desafio para toda a igreja para fazer a leitura em um ano da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todinha, para que quando chegar no segundo domingo de dezembro de 2021, a igreja esteja aqui numa grande festa, celebrando centenas de pessoas que leram a Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil vai dar um certificado para cada um que concluir a leitura da Bíblia, e esse certificado vai servir, antes de qualquer coisa, para você olhar para ele e dizer: muito obrigado, Jesus, eu consegui ler a Bíblia porque o Senhor estava comigo. Como é que está a leitura da Bíblia na sua vida? Os votos para 2021, como é que anda? Dá só votos de ordem material, de ordem amorosa no plano terreno? Como é que estão esses votos? E aquele voto de ter um ano mais próximo de Jesus, andando com Jesus, caminhando com Jesus, como é que está? Queridos, precisamos cuidar desse tempo e desse talento especial que Deus nos tem dado, que Deus nos tem dado. Eu quero convidar você a pensar seriamente nisso. Quer você seja alguém mais passional do que racional, ou quer você seja mais racional do que passional, às vezes eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu sou extremamente emotivo, eu choro com facilidade, eu arrepio com facilidade, então eu tenho que ter cuidado para saber se esse arrepio vem de Deus ou não vem, né? Por exemplo, eu me arrepio tão fácil, que apesar de ser calorento, mas se eu ficar embaixo de um ar-condicionado desse aqui, durante algum tempo aqui, o arrepio vai vir. É lógico que isso não é do Espírito, gente, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Mas quando eu ouço alguém pregando a palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia e estou diante daquele texto, e aquele texto mexe comigo, eu me arrepio e eu não tenho dúvida que ali vem do Espírito. Eu encontro alguém e diz: puxa, pastor Targino, como eu fui abençoado com a palavra que eu ouvi no Café com Bíblia. Nem fui eu que naquele dia falei, foi um outro colega, foi um membro da igreja que falou. Eu digo: repete aí, meu irmão. Pastor, que palavra que mexeu comigo. E eu olho então e começa a encrespar aqui a coisa. Quer você seja uma pessoa assim como eu, muita emoção, ou quer você seja alguém com muita razão, atente para uma coisa, veja o que é que faz os teus olhos brilharem, veja o que é que prende a sua atenção. Pastor Bill Hybels, quando escreveu o livro Descontentamento Santo, ele diz que provavelmente aquilo que mais mexe com você, você tem um dom que vai levar você a trabalhar naquilo que mexe com você. Ele chama isso, de uma forma engraçada, de momento Popeye. Os mais novos sabem mais o que é isso, não assistem mais Popeye não, né? Mas Popeye era um desenho animado, tá? E Popeye tinha uma esposa, Olivia, né? E namorada, né, filha? Namorada, Olivia, e fizesse qualquer coisa com Popeye, ele estava na dele tranquilo, mas mexeu com Olivia, o negócio pegava fogo, né? Aí ele estourava as latas de espinafre, comia aquele negócio todo e virava um bicho lá. Se você, ao passar pela rua, quem sabe aqui na Salgado Filho, na Roberto Freire, na Ayrton Senna, na Bernardo, uma dessas principais avenidas, ou em outra avenida secundária, e você vê crianças jogadas, dormindo sobre um papelão, com o cobertor rasgado, e isso mexe muito com você, provavelmente.
provavelmente, o seu ministério está voltado para a área social. E se está voltado para a área social, você vai ter muito o que servir em 2021, porque a associação Vida Conecta está nascendo aí e vem com muita vontade de ajudar as pessoas. De repente você é alguém que está aí sentado e quando me vê pregando, ou qualquer outro pregador aqui, você fica fazendo as suas críticas, né? E não estou dizendo que isso é errado não, mas você fica aí criticando, eu já ouvi esse sermão em algum canto, ouvi a parte desse sermão em algum canto, fica pensando isso. Talvez Deus tenha um ministério de pregação para você e quer que você se dedique a isso, quer que você estude e quer que você seja mais um a anunciar a palavra de Deus. Saiba usar o seu talento conforme Deus quer que você use. Mas eu quero ir para o terceiro T da noite, que é tesouro. Tempo, talento e tesouro. Espero que você cuide bem dessas três coisas em 2021. Tesouro. Aí nós vamos para Mateus, palavras de Jesus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Mateus 6, de 19 a 21. Lembrando que aqui, Jesus está no Sermão do Monte, já ensinou sobre as bem-aventuranças lá no capítulo 5, né? E ele vem. Aí chega 6, 19 a 21. Ele diz: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Acerca de onde estará esse coração, Paulo, em 2 Coríntios 4,7 diz: porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o Senhor, que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Lembro de Paulo ainda dizendo: portanto, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que dá o crescimento. Queridos, esse é o princípio para que a gente então cuide do nosso tesouro, é a consciência de que nada é nosso, de que nada nos pertence, e que nenhuma ideia, por mais mirabolante que seja, por mais fantástica que seja, ela flui de nós mesmos, se é coisa boa, não, mas é daquilo que Deus nos tem dado. Portanto, saiba que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Poeta cristão Gioia Júnior já partiu para a glória. Numa de suas poesias ele diz o seguinte: esse pão que você guarda pertence aos famintos. Esse casaco que você mantém em seu guarda-roupa pertence aos que não têm o que vestir. Aqueles sapatos que estão apodrecendo sem uso pertencem aos descalços. Aquele ouro que você escondeu na terra é dos necessitados. Por essa razão, todas as vezes que você podia ajudar alguém e se recusou a fazê-lo, você pecou contra o seu próximo. Que a gente possa refletir nessas palavras ditas pelo poeta e que a gente possa olhar para um outro homem de Deus que disse: ganhe o máximo que você puder, guarde o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Meus queridos, não levamos absolutamente nada daqui. Alguém já disse que as vestes mortuárias é quem melhor explica isso, que nem bolso tem, porque você não pode levar absolutamente nada. Tudo que nós conquistarmos aqui, no tempo cronos, ele ficará aqui, saiba disso. Mas aquilo que conquistarmos no tempo de Deus, que são corações, que são vidas, que são lares que viviam afastados de Deus, mas que pelo testemunho do povo de Deus, voltou-se para Deus. Tudo isso que você conquistar nessa área, isso não ficará aqui, isso não acabará aqui, isso não sucumbirá à sepultura, porque isso vai com cada um para a eternidade, para vivermos com Deus. Meus amados, que 2021 seja esse ano espetacular para você, seja esse ano que você
esteja consciente, eu não preciso ter 1 milhão de reais, eu não preciso ter 1 milhão de dólares, eu não preciso ter 1 milhão de euros, de libra, de marcos, seja lá o que for, mas eu não preciso disso para fazer o bem. Mas para fazer o bem, Senhor, dá-me um coração puro, dá-me um coração que te agrade, Senhor. E aí saiba que assim eu vou viver fazendo bem, abençoando vidas, testemunhando de Jesus. Quer viver um compromisso com Jesus? Queira andar mais perto dele, queira ser mais parecido com ele, queira que o seu caráter seja parecido com o de Jesus, seja alguém que faça Deus olhar como olhou para Jó, capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória: vês o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ah, queridos, precisamos viver esse compromisso de entrega total, e para isso eu quero responder, terminando a palavra dessa noite, as 5 perguntas que eu fiz inicialmente. Primeira coisa, eu quero que você lembre comigo: você vai cuidar em 2021 dos 3 T's. Qual é o primeiro? Tempo. O segundo? Talento. E o terceiro? Tesouro. Vamos juntos? Tempo, talento, tesouro. A primeira pergunta que eu fiz é: como seria o seu mundo se você não existisse? É que faltaria alguém muito importante. Você é importante para Deus. A segunda pergunta: qual seria então o seu papel na humanidade? Ser um instrumento de amor nas mãos de Deus. Você é esse instrumento. O mundo clama por paz, o mundo clama por um amor verdadeiro. Você é esse instrumento de Deus. A terceira pergunta: qual o tempo certo de agir? Agora, gente. Dentro do Cronos, o tempo certo é agora, não dá para esperar. Não dá para esperar. Nós vivemos um tempo, se em outro tempo, sem pandemia, ninguém tinha certeza do amanhã, e o conselho é viver o que Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Você imagina em tempos de pandemia? Não temos absolutamente nenhuma certeza. O tempo é agora. Qual o melhor jeito de servir? O seu jeito. O seu jeito. E esse seu jeito precisa ser parecido com o jeito de Jesus, amando pessoas, amando. O maior investimento que você pode fazer é doar o seu coração. Quero convidar você a olhar para os 3 T's: tempo, talento e tesouro, e dizer: Senhor, faz-me capacitado ou capacitada para cuidar bem desses 3 T's na minha vida. Que 2021 seja um ano abençoado, que você possa sentir o cuidado de Deus na sua vida. No nome de Jesus é a minha oração.